Segunda mentira é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, houve uma revolução ocultista. Como este desejo de ocultar o ocultismo era uma coisa generalizada. Eu faço conta, mas meu filho, se você vai lá na maçonaria, você faz todo aquele rito, e depois você cospe em cima do ocultismo, você está cuspindo em cima de você mesmo. Aí você está criando uma imagem externa, que não corresponde à realidade. Então você tem aí várias camadas de falsificação. A primeira, vamos dizer, é a famosa matematização dos objetos que se substitui à presença real dos objetos. Leibniz dizia que se você tiver todas as características quantitativas de uma coisa, você ainda não explica a existência dessa coisa. E você também não sabe o que ela é. Então ele diz, olha, tá, esse negócio de matematizar as medidas, tá tudo muito certo, só que você tem que saber o que você está medindo. E o que é dado pela velha teoria aristotélica da forma substancial. Então se você tiver a forma substancial, aí você sabe o que você está medindo. Senão você troca os objetos pelas suas medidas. Somente as suas medidas, está falando de um mundo hipotético. Claro que, tecnicamente falando, esse mundo hipotético vai corresponder ao mundo real, porque você está falando apenas de certas relações isoladas, que permanecem relativamente constantes. Mas você não está falando da natureza real, você está falando das ações humanas praticadas nesse mundo real. Né? E você, na verdade, não é que você... Hoje em dia se diz que a ciência gerou a moderna tecnologia. Eu falei, mentira, a tecnologia é que impera sobre a ciência, ela manda na ciência, faz o que quiser, com o agravante de que não existe um só aparato tecnológico que possa ser reduzido a um único princípio científico. Exige articulação pragmática de princípios incomunicáveis entre si. Você não consegue achar um princípio comum. Eu já expliquei isso em outras aulas, não precisa voltar. E agora do fato concreto e depuração abstrativa, que tem até uma apostila no meu site. Essa é a primeira mentira. Segunda mentira é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, houve uma revolução ocultista. Da qual, aos poucos, foi saindo o que vocês chamam de revolução científica. Mas ela não sai por ruptura. Vocês não romperam com o mundo do ocultismo. Vocês apenas o encobriram. E ele está presente ainda. E isso está, à medida que as pesquisas avançam, isso vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais claro. Então, em terceiro, você tem a falsificação da própria história da ciência. Então, mas onde é que você pretende chegar com tudo isso? E, parte, você tem o fenômeno da paralaxe cognitiva, o fenômeno da proliferação de falsas autobiografias, como a do René Descartes, ou Michel de Montaigne e outros tantos. Né? Você tem, justamente nesta época, surge a concepção do mundo como teatro. Pode até... Vamos dizer, Descartes, quando ele escreve a parte científica da sua obra, ele faz como se fosse um teatro, uma obra de ficção. Quer dizer, começa a vir, vamos dizer, uma mescla de ficção e realidade, e uma mescla indistinta do que era a cultura popular na Idade Média com o que era a cultura letrada, que de repente fica quase impossível você contar a história. O famoso iluminismo, né? Na verdade, foi um obscurantismo. Encobriu tudo para que a gente não entendesse nada. E essa é a situação na qual nós estamos. Agora, você imagina os efeitos disso numa cultura periférica como a brasileira, onde até esses elementos, vamos dizer, essa falsificação de alto nível, são vistos como se fosse um ideal longínquo. Quer dizer, quando aquele filósofo francês, o Jean-Yves Bézieux, ele disse que o ensino da filosofia no Brasil era a imitação simiesca de um modelo degenerado, é disso que ele está falando. O que os filósofos da USP querem ser quando crescer é uma podridão, é algo que ninguém deveria querer ser. Mas, visto da distância do terceiro mundo, aquilo parece uma coisa de alto nível europeu a ser imitada. Quando justamente nós que estamos no Brasil, que estamos no terceiro mundo, e que participamos muito perifericamente desta tradição moderna, nós estamos na posição ideal para analisá-la criticamente e contar a história como ela realmente foi. Porque nós não estamos totalmente comprometidos. No Brasil, na verdade, você pode até discutir essas coisas todas de ocultismo e maçonaria muito mais livremente do que você pode na Europa ou pode nos Estados Unidos. A nossa falta de compromisso com a tradição moderna nos coloca numa posição perfeita para que nós possamos absorver não a tradição moderna e a tradição antiga através dela, mas que nós possamos absorver todas as tradições, sem nos sentir presos nem inibidos por nenhuma delas. E por isso foi a coisa. Veja,
o único lugar do mundo onde aconteceu um fenômeno como o Mário Ferreira dos Santos foi o Brasil. Porque o Mário estudava o negócio pitagórico, e escolástico, e moderno, leibniziano, tal, tudo no mesmo plano. Para ele era tudo, tinha tudo mais ou menos o mesmo valor. Ele estava livre. Se ele fosse fazer isso num ambiente universitário brasileiro, as inibições em torno seriam tantas, tá, que matariam ele. Não iam deixar o cara fazer uma coisa dessa. Porque eles nem podiam compreender do que ele estava falando. Né? O Mário transitava com a maior liberdade entre a filosofia grega, toda a escolástica, ele tinha lido tudo. Os escolásticos mais obscuros ele tinha lido. Coisa que ninguém leu, só especialista leu aquilo, porque também só leu aquilo, né? Então, o Mário transitava livremente em todas essas coisas. Então, isso aí é possível por quê? Né? É aquele poesia do Murilo Mendes, que ele está deitado numa rede que todos os países estão balançando. Né? Então, nós não pertencemos a tradição nenhuma. Ótimo! Então, nós podemos pegar de todas as tradições o que quisermos, o que for bom para nós. Então, no Brasil pode acontecer fenômenos como o Mário Ferreira dos Santos. Dessa flexibilidade mental que o brasileiro tem. Quando aconteceu o Gilberto Freire, qual foi a novidade do Gilberto Freire? O Gilberto Freire começou a pegar informações de fontes que todo mundo desprezava. Ah, porque não se faz isso na universidade. Ele disse, por que eu não vou fazer? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, então eu posso fazer, vocês não podem, porque vocês são pessoas importantes, eu posso. Né? Resultado, foi o maior sociólogo do século XX. Então, em vez de tirar vantagem desta liberdade brasileira, dessa flexibilidade brasileira, o que os caras fazem? Eles se inibem de acordo com a medida do que da Universidade Francesa, que é uma coisa decadente e podre, que ninguém mais na França leva a sério. Então, eles se castram assim mesmo, mas nós não temos que fazer isso. Nós, daqui neste curso, nós praticamos a mesma liberdade do Mário, nós pegamos todas as fontes, tá certo? Conforme o que nos seja útil e conforme o que nos seja bom. Para você encontrar pessoas com esta liberdade mental, por exemplo, um camarada que tem essa liberdade mental é o tal do Ken Wilber. Por que o Ken Wilber pode ter essa liberdade? Porque ele não é propriamente um homem da universidade. Ele é um pesquisador independente que às vezes a universidade... Né, ele ganha rios de dinheiro com os livros dele, as gravações que ele faz, ele não precisa de ninguém. Então ele pode, estou misturando aqui, né, Vedanta com parapsicologia, com behaviorismo, ele pode fazer o que ele quiser. Claro, Ken Wilber tem muita besteira também é um globalista, etc. Também tem isso, tá certo? Mas outro que podia fazer, o grande gênio da sociologia, que foi Peter Sorokin, que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Então, era um imigrado russo. A Rússia era também assim, a Rússia também não tinha compromisso nenhum com a Universidade Europeia, então o russo podia fazer o que quisesse. Né? Então, Peter Sorokin chegava e dizia o seguinte, olha, aqui nós vamos estudar, né, as doutrinas sociológicas de Confúcio. Né? Ele dizia, a sociologia é a ciência mais antiga do mundo. Todos os outros diziam que a sociologia apareceu no século XIX com Emílio Durkheim e Augusto Comte. Ele dizia, não, é uma coisa velhíssima. Está aqui da Índia, né? Da China, e tu pegava tudo isso aí e estudava em pé de igualdade com o Emílio Durkheim. Claro que muita gente ficou escandalizada, mas tanto fez sucesso que virou presidente da associação. Então, nós podemos fazer o que faz o Ken Wilber, o que fez o Peter Sorokin, o que faz o Mário, em vez de nos atrelarmos a esta desgraçada tradição universitária moderna, que já está podre, caiu em tudo quanto é lugar, está totalmente desmoralizada, aqui está desmoralizada, na Europa está desmoralizada. Por que nós vamos ter que nos ajoelhar perante esses ídolos?